Mateus 2, de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Meus amados, este texto traz para nós o relato, o registro condizente, concernente ao nascimento de Jesus. E Mateus, diferentemente de Lucas, que circunstancia o nascimento de Jesus com mais amplitude, mostrando quem governava o Império Romano, César Augusto, Quirino na Síria, o sacerdote, sumo sacerdote, os sacerdotes de Jerusalém, Pilatos, governador, ser mais tarde o governador de Jerusalém, no período da morte de Cristo. O Mateus vai direto ao ponto, ele não fica preocupado com essas informações todas, mas ele diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes. Parece fácil de entender, mas você precisa compreender que o Novo Testamento fala de 4 Herodes. Qual deles é esse aqui? Então nós vamos primeiramente identificar esse homem aqui, porque você tem o Herodes, que é chamado Herodes o Grande, é esse aqui. Depois você tem o Herodes Antipas, foi aquele que mandou matar João Batista e que zombou de Jesus no seu nascimento, a quem Jesus chamou de raposa. Depois você tem um terceiro Herodes, que é Herodes Agripa I, que foi aquele que mandou matar o apóstolo Tiago em Jerusalém, e mandou prender Pedro numa segurança máxima em Jerusalém para matá-lo depois da festa. E você tem um quarto Herodes, Herodes Agripa II, foi aquele Herodes que esteve no julgamento de Paulo em Cesareia, e que ao ouvir Paulo chegou a dizer: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Pois bem, esse texto vai relatar para nós 3 atitudes que nós temos em relação a Jesus. E parece-nos que aquilo que foi lá no passado ainda é hoje. Essas 3 reações, elas estão presentes no mundo de hoje. Eu queria, ao mesmo tempo que vou tratar de Herodes,
vou dizer que aqui está a primeira atitude em relação ao Natal, que é de rejeição, que é de repúdio, que é de completa hostilidade. E esse grupo é representado por Herodes aqui. Mas vamos compreender um fato que por muitos anos eu li a Bíblia e não conseguia entender. Talvez você também pergunte. Leia comigo o verso 3. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Vamos juntos? Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, com ele toda Jerusalém. Sempre que eu li esse versículo, eu disse, meu Deus, eu não estou entendendo. Por que um grupo de estrangeiros chega em Jerusalém fazendo uma pergunta simples? Simples. Versículo 2: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Como uma informação dessa, uma pergunta dessa, pode alarmar o rei? Como uma pergunta dessa pode transtornar uma cidade? Bom, é aqui que nós precisamos entender algumas coisas. Por que o rei Herodes está alarmado? Por que Jerusalém está sobressaltada? Simplesmente com esta pergunta: onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. O ponto aqui é o seguinte, meus irmãos. Vamos entender então quem é esse Herodes. Esse Herodes aqui, filho de Antípatro, ele foi rei em Israel desde o ano 39 a.C. até o período do nascimento de Cristo, quando ele tinha aproximadamente mais de 2 anos. Esse homem aqui, ele vai formar uma dinastia asmoneia, ou seja, uma família que vai governar desde o ano 39 a.C. até a guerra dos judeus, que foi por volta de 66 até o ano 70, quando Jerusalém foi tomada. Herodes o Grande mata toda a dinastia dos Macabeus e começa a nova dinastia, a dinastia Asmoneia, porque ele era descendente de Esaú. E esse homem foi nomeado pelo Senado romano no ano 37 a.C. como rei dos judeus. Todo o território de Israel era governado por ele. E esse Herodes foi um homem que nós chamaríamos hoje de um político empreendedor, de grandes obras, magníficas obras. Por exemplo, foi ele quem transformou o templo modesto que Zorobabel construiu no retorno do cativeiro babilônico para ser um grande palácio, um grande templo, belíssimo, magnificente, uma das construções mais belas, mais imponentes daquela época. Foi ele quem fez essa ampliação e esse embelezamento. Segundo, foi esse Herodes que construiu o porto marítimo de Cesareia, que abriu o território de Israel para o comércio internacional e para as viagens missionárias. Terceiro, foi esse Herodes que construiu a grande fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, que serviu inclusive de refúgio para 3.000 judeus que fugiram do ataque de Jerusalém por Tito Flávio no ano 70. Foi esse Herodes que construiu outras fortalezas no território de Israel, como Herodion, por exemplo, e também a fortaleza de Antônia em Jerusalém, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Foi um homem de grandes obras. Porém, esse rei, ele não só foi um grande construtor, mas ele foi muito mais conhecido como um homem de atrocidades, porque ele era um camarada cismado. Ele tinha uma obsessão pelo poder que o levou a crimes horrendos. Para vocês terem uma ideia, logo que ele tornou-se rei por nomeação do Senado romano no ano 37, ele manda matar
45 membros da aristocracia, da classe rica, porque achou que essas pessoas podiam, de certa forma, ameaçar a segurança do seu poder. Ele manda matar sem qualquer constrangimento. Depois disso, ele manda matar 300 oficiais da corte. 300, 300. Mais do que isso, ele vai se casar com uma mulher da nobreza. Ele teve, para vocês terem uma ideia, 9 casamentos, 9. Mas a sua esposa preferida, que era da nobreza, chamava-se Mariana. E porque Mariana era da nobreza, ele jeitosamente arranjou desculpas e motivos para matar todos os membros importantes da nobreza da esposa dele, chamada Mariana. A sogra dele, senhora Alexandra, pede para ele nomear o cunhado. E o cunhado, Aristóbulo, tinha só 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém, para vocês verem como é que a religião já estava corrompida. Sacerdócio era comprado a peso de ouro. E ele nomeia o Aristóbulo com 17 anos. E o menino ganha a simpatia do povo, e porque o Aristóbulo ganha a simpatia do povo, ele ficou enciumado e mandou matá-lo por afogamento. A sogra, com medo do genro, que não era flor que se cheira, fugiu para o Egito para buscar abrigo às sombras de Cleópatra. E ela tentou escapar da sanha assassina do genro, tentando fugir numa simulação de um enterro. Descobriram-na e mataram-na no Egito por ordem de Herodes. Diante desse fato, o então imperador romano da época, que era César Augusto, mandou chamar Herodes em Roma para dar uma descompostura nele. Antes de ir para Roma, com medo de que a sua mulher Mariana, cuja família toda já estava sendo assassinada por ele, com medo da sua mulher conspirar contra ele, manda matar a Mariana, que era a preferida dele. Quando ele retorna de Roma, para tentar amenizar a situação, ele manda 2 filhos para Roma para estudarem. E esses 2 meninos, chamados de Alexandre e Aristóbulo, vão estudar em Roma. E a irmã dele, chamada de Salomé, que era pior do que ele, disse assim para ele: olha, quando os seus filhos voltarem de Roma, tendo estudado na capital, eles vão estar aptos para governar em seu lugar. E ele não titubeou, mandou estrangular os 2 filhos, que eram possíveis concorrentes do trono com ele. Isso fez com que César Augusto dissesse o seguinte acerca dele: é melhor ser um porco do que ser um filho de Herodes. Pois bem, esse rei, antes de morrer, para vocês terem uma ideia, ele morreu numa estância hidromineral em Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo. E quando ele já estava doente para morrer, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele que no dia da morte dele, ela mandaria matar pelo menos um membro da família nobre de Israel, para que houvesse choro no dia da sua morte. Esse pedido não foi atendido, mas ele pensou que fosse. Agora você começa a entender porque uma simples pergunta dos magos: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Isso alarma o rei, isso alarma Jerusalém. E tanto é fato que ele tinha esse viés e essa má índole, que quando ele se viu traído, entre aspas, pelos magos que não voltaram para dar a informação que ele queria, ele manda matar todas as crianças de Belém ao redor de 2 anos para baixo, porque era a faixa etária que ele entendia que contemplaria a Jesus e eliminaria Jesus. Bom, dito isto,
Você pode olhar comigo no texto, quais foram as atitudes de Herodes ao receber essa informação de que tinha nascido um menino para ser rei dos judeus. Então confira aí no versículo 3, o pânico do rei. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. A cidade estava com medo, porque começou a pensar, bom, vai ser outro banho de sangue, onde esse homem põe a mão, gente morre, inocente morre. Mas aí vem a curiosidade do rei nos versos 4 a 6, preste atenção. Então convocou, o texto é muito rico de detalhes, e vale a pena você grifar os detalhes. Convocou não alguns principais, mas todos os principais sacerdotes e escribas do povo. Ele não deixou nenhuma autoridade competente para dar informação de fora, convocou todos. Ou seja, ele quer uma informação precisa, ele não quer deixar ponta solta, ele não quer deixar brecha para perder a oportunidade de matar esse concorrente do trono. Mas notem comigo, em terceiro lugar, a sagacidade dele no versículo 7. Com isso, bom, as autoridades informaram pelas profecias de Miqueias 5:2 que o menino nasceria em Belém da Judéia. Então, ao saber disso, olha a sagacidade dele no verso 7. Com isso, Herodes, tendo chamado de que maneira? Secretamente os magos, inquiriu deles, olha a expressão, com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ele está fazendo conexões. A estrela apareceu lá no Oriente, talvez na Pérsia, talvez na Mesopotâmia, a mais de 1000 quilômetros de Jerusalém. Vamos entender uma coisinha simples aqui, que todos vocês já viram em programação de igreja, na celebração do Natal. A estrelinha num barbante, rodando, lembra disso? As peças de Natal? Não é verdade isso. A estrela apareceu lá no Oriente, mas a estrela não veio guiando os magos, não. Eles viram a sua estrela lá, mas a estrela não foi guiando lá do Oriente até Jerusalém, não. Então ele quer saber quando essa estrela apareceu lá, porque quando apareceu lá foi quando ele nasceu. Com isso ele está fazendo uma coisa, uma contagem, mais ou menos quantos anos tem esse menino, certo? Depois vem a estratégia sutil dele no versículo 8, olha aí. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos, preste atenção, cuidadosamente a respeito do menino. Eu quero informação precisa, cuidadosa, não quero deixar nada de fora, nenhum erro estratégico. Ele quer ter o diagnóstico completo na mão. E aí vem a dissimulação dele no versículo 8, olha aí, parte B. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Olha a mentira, olha a hipocrisia, olha a falsidade. Ele está dizendo que vai adorar, mas na verdade ele vai matar. Vai matar. E agora, versículo 13, nos é informado que José e Maria precisam fugir para o Egito, porque está escrito no finalzinho do 13, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E o versículo 16 mostra a fúria dele, porque está escrito: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente. Preste atenção, enfureceu grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Fica claro aqui, irmãos, que esse homem usou de todas as formas, de todos os meios, usando todos os recursos, de todas as informações, de toda a perícia, para cercar de todos os lados, para eliminar aquele que seria chamado rei dos judeus. Ele não quer concorrente. Bom, amados, só tem uma coisa aqui que me impressiona e eu acho fantástico isso. O versículo 19 e 20 está escrito assim: tendo Herodes morrido. Os inimigos de Deus
são espalhafatosos, são sanguinários, são perversos, são maliciosos, mas eles são mortais. Eles morrem, eles tombam, eles viram pó. Ontem o pastor Arival, num dos cultos, disse que nós celebramos o Natal porque Jesus está vivo. Nós não celebramos aniversário de quem morreu. Todo ano nós celebramos o Natal porque Jesus está vivo. Mas os inimigos dele morrem. Os grandes morrem. Os que fazem barulho morrem. Os que têm as mãos manchadas de sangue morrem. Mas ele continua vivo, eternamente vivo e no trono. Ele reina. Bendito seja Deus. Mas, amados irmãos, agora vamos olhar um outro aspecto. Aí tem um segundo grupo que é chamado aqui nos versos 4 a 6 do texto, de todos os principais sacerdotes e escribas do povo. Se Herodes reagiu a Jesus com hostilidade, esses aqui, que são os religiosos, reagem a Jesus com indiferença gelada. Agora, por favor, vamos entender aqui o verso 4. Convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo. Então, para um pouquinho. Os principais sacerdotes vinham do grupo chamado Saduceu, e os escribas do povo vinham do segundo grupo chamado de Fariseus. Os saduceus e os fariseus eram os dois grandes grupos religiosos de Israel. Os saduceus eram a classe da riqueza, da aristocracia. Jeitosamente, eles eram os colaboracionistas de Roma. Eram parceiros de Roma. Em contrapartida, apoiando Roma, eles recebem o direito de Roma para administrar o templo. E eles então ocupam o sacerdócio. E eles transformam todo o aparato do templo, com seus rituais, com as suas festas, com os sacrifícios, com as caravanas de estrangeiros que vinham para as festas, num instrumento de enriquecimento. Transformar a casa de Deus num covil de salteadores. Para vocês terem uma ideia, quem vinha de fora tinha que trazer moeda estrangeira, e ninguém podia usar a moeda estrangeira para comprar os animais para os sacrifícios. As pombas, as rolas, os cordeiros, estava tudo lá. Tinha que chegar e fazer o câmbio no templo, e os cambistas cobravam taxas escorchantes, abusivas. Os animais que eram vendidos para o sacrifício do templo eram caríssimos, mas não podia comprar fora, tinha que comprar lá. Era o monopólio do comércio religioso. E esses tinham dois problemas. Eles não eram apenas gananciosos com grana, com dinheiro, não. Eles não só transformaram a religião num comércio vil, não. Eles eram também liberais teologicamente. Os saduceus não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na ressurreição. Eles eram liberais, mas estavam lá ocupando os grandes postos da liderança judaica. Mas aqui tem um segundo grupo. Olha aí o versículo 4. Os escribas do povo. Os escribas do povo eram do grupo dos fariseus. O grupo dos fariseus eram os ortodoxos, eram os conservadores. Eles ficavam assim bem comprometidos com as normas e regras da lei, muito embora também hipócritas, porque eles eram assim muito rigorosos externamente,
diante dos olhos dos homens, mas no secreto eles transigiam também. Então, o que eu quero dizer com isso é que a religião estava completamente o quê? Desfigurada, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a santidade, completamente desvirtuada. Porém, esse grupo, embora completamente comprometido com ganância, com falsa teologia, com falsa moralidade, tem precisas informações doutrinárias. Eles sabem que o Messias nasceria em Belém da Judéia. Agora a pergunta é: que distância fica Belém da Judéia de Jerusalém, onde eles estavam? Sabe quantos quilômetros? 10 quilômetros. Ô, gente, 10 quilômetros, sabe quanto tempo você gasta para ir a pé? 1 hora, a pé. Uma hora e meia. Você anda 2 quilômetros em 20 minutos. Você anda 6 quilômetros numa hora. 1h30 a pé. Jesus já tinha nascido aproximadamente há 2 anos, quando os magos chegaram. E eles sabiam que o Messias nasceria em Belém da Judéia. E não foram lá. Olha o perigo de você ser um teólogo e não ter nenhum compromisso com Jesus. De você ter todas as informações bíblicas com precisão. E isso não mexer com o seu coração. Então preste bem atenção nisso. Não basta só conhecimento, é preciso devoção, é preciso comprometimento, é preciso amor a Deus. Esses que mais sabiam não demonstraram nenhum interesse, ao contrário, mais tarde eles vão se tornar os maiores inimigos de Jesus. Os escribas e os principais do povo, os principais sacerdotes, ou melhor, os escribas do povo, que eram os fariseus, vão ficar como detetives, olhando Jesus, investigando Jesus, querendo pegar Jesus no contrapé. Mas quem vai de fato acionar o braço para matar Jesus são os saduceus, são os sacerdotes, porque eles têm o poder na mão, o poder eclesiástico está na mão deles. Esses dois grupos que não batiam um com o outro eram inimigos de certa forma, mas faziam parte do mesmo concílio. O sinédrio era formado de saduceus, de fariseus, dos principais sacerdotes e dos escribas do povo. Esse grande concílio, que tinha 71 membros, era formado desses dois grupos, que vão ser os elementos que vão levar Jesus à crucificação. A indiferença daqui a pouquinho vira ódio. Pois bem, agora vamos ver em terceiro lugar o grupo que nós chamaríamos dos magos que vêm para adorar a Jesus. Então, por favor, dê uma olhadinha comigo. Versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então vamos entender algumas coisas aqui, meus amados irmãos. Quantos magos eram mesmo? 3. Está escrito isso aí na Bíblia? Perceberam? Você já viu peça de Natal? Em todas elas que eu já vi até hoje tem 3. Mas a Bíblia não está dizendo que tem 3. Uns magos. O que a maioria das pessoas diz que eram 3 o quê? 3 o quê? Reis magos. Onde está escrito que eram reis? Também não está escrito. Você começa a perceber que muitas vezes a gente vai criando determinadas práticas na igreja sem fazer a reflexão bíblica. Onde você vê na peça de Natal os magos? Uma manjedoura.
Não era? É o bebezinho lá na manjedoura. E aí você vê os magos. Mas está errado também. Está errado também. Porque quando os magos chegam, eles encontram Jesus aonde? Na manjedoura? Onde? Na casa. Por que numa casa? Porque Jesus não é bebê mais, é recém-nascido. Jesus já tem em torno de 2 anos. Então nós precisamos dar uma realinhada agora nas nossas programações de comemoração do Natal. Não é verdade? Vamos botar coisa alinhada com a Bíblia, ficar melhor, né? Ficar melhor. Então, a Bíblia não diz que eles eram 3. A Bíblia não diz que eles eram reis. E a Bíblia não diz que eles foram visitar o recém-nascido na manjedoura, porque quando eles viram a sua estrela no Oriente, foi quando Jesus nasceu, mais de 1000 quilômetros, caminhando por desertos, por regiões inóspitas e perigosas, até chegar em Jerusalém. Então, eu gostaria que nós olhássemos algumas coisas sobre eles para a gente fechar. Primeiramente, pense comigo o que eles fizeram antes de encontrar a Cristo. Eles não mediram esforços, porque eles vieram de onde mesmo? Do Oriente, mais de 1000 quilômetros, a pé ou de camelo, passando por desertos, enfrentando o calor do dia e o frio da noite. E eles vieram com um único propósito. Qual era o propósito deles? Adorá-lo. Ô, gente, quando eu penso nisso, eu começo a perceber o seguinte: o trânsito de São Paulo está tranquilo. Enfrentar chuva, engarrafamento, é tranquilo. Você não precisa nem pegar camelo, nem atravessar deserto para chegar, para adorá-lo, para vir à casa de Deus adorá-lo. Segunda coisa, eles buscaram as informações onde estava a palavra de Deus. Preste atenção, irmãos, eles não viram uma estrela. O que está escrito aí no texto? O que está escrito no texto? Versículo 2: porque vimos o quê? Você pode me falar? Eles viram o quê? A sua estrela. Eles eram estudiosos dos astros. Eles não viram uma estrela, eles viram a sua estrela. Mas que estrela é essa? A Bíblia responde essa pergunta. Quem pode abrir aí, por favor, em Números 24:17. Números 24:17. Está escrito assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Isso é uma profecia messiânica, que está falando de Jesus. E possivelmente esses magos do Oriente, já influenciados pelos judeus crentes. Vocês sabem, por exemplo, que Daniel viveu na Babilônia, que era um homem crente, e que muitos desses sábios já eram prosélitos judeus, que esperavam o Messias, que aguardavam o Messias, que acreditavam na promessa do Messias, viram a sua estrela e entenderam: é a estrela do Messias, é ele nasceu. Mas essa é uma revelação natural, e eles precisam de uma revelação especial. Por isso, ao virem a estrela lá no Oriente, eles entenderam uma coisa, eles já tinham essa informação: a palavra de Deus está em Jerusalém, lá está a palavra de Deus, vamos para Jerusalém.
E quando eles chegam em Jerusalém, eles querem saber, agora à luz das Escrituras, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus, porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Agora preste atenção no verso 9. O que eles fizeram? Eles perseveraram em buscar Jesus. Depois de ouvirem o rei, partiram. Ô, gente, preste atenção nisso. Os magos eram sábios. E eles certamente já tinham informações também da crueldade de Herodes. E eles perceberam toda a jogada de Herodes. Se eles não fossem pessoas comprometidas e perseverantes, eles diriam assim um para o outro: olha, vamos embora enquanto podemos escapar desse homem. Esse homem é capaz de nos matar pelo simples fato de nós termos afirmado que viemos aqui para adorá-lo. Eles, ao permanecerem rumo a Belém, sabendo da índole de Herodes, eles estão dizendo o seguinte: nós estamos prontos a sofrer quaisquer consequências para adorarmos a Jesus. Eles não se acovardaram. Mas há uma segunda pergunta: o que fizeram? O que fizeram ao encontrarem a Jesus? Veja o verso 10 comigo. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Veja vocês que eles viram a estrela no Oriente e não viram mais. E eles vieram a Jerusalém e agora buscaram na Escritura, e a Escritura foi clara em Miqueias 5:2: o Messias vai nascer, o Rei dos Judeus vai nascer em Belém da Judeia. E quando eles viram a estrela que viram lá, viram de novo, está confirmado, a palavra de Deus é a verdade, Ele mesmo está aqui mesmo, pronto, se confirmou o que a palavra de Deus disse. A confirmação da palavra de Deus traz alegria. Segundo lugar, versículo 11: entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Preste atenção nisso. Eles viram quem na casa? Quem que eles viram na casa? O menino e sua mãe. O que eles fizeram quando viram o menino? Se prostraram. O que mais eles fizeram? O adoraram. Não consta que eles adoraram Maria, a mãe do menino. Eles adoraram o menino. Notem vocês que Maria foi uma mulher tão extraordinária, tão fantástica, que quando Deus olha do céu à terra, buscando uma mulher para ser a mãe do Messias, ela encontrou graça aos olhos de Deus. Mas a mesma Bíblia que honra esta mulher, que era serva do Senhor, bem-aventurado não acima das mulheres, mas entre as mulheres, a Bíblia nunca nos ensina e nunca nos permite prestar a ela adoração, culto, porque só a Deus se adora. E os magos vieram e viram o menino e viram Maria, mas eles se prostraram e eles adoraram o menino. É só a Ele que devemos adorar. Mas ainda, o que eles fizeram mais? Além de adorarem com humildade, diz o texto que eles fizeram o que mais? Presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra. Isso é profético, porque eles estão entendendo quem é o menino. Ouro é o presente do rei, incenso é o presente da divindade, e mirra era o produto usado para preparar o corpo daquele que morre. Eles entenderam que o menino é rei, que o menino é Deus e que o menino estava destinado a morrer. Compreenderam a messianidade do menino.
E finalmente, o que eles fizeram depois que encontraram Cristo? Olha o versículo 12. Versículo 12a: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Agora notem vocês que até aqui eles tinham sido guiados por uma revelação natural, a sua estrela, e eles ouviram a palavra de Deus em Jerusalém, e eles foram guiados pela estrela até a casa em Belém, mas agora eles recebem uma revelação especial. O próprio Deus fala com eles para não voltarem para Jerusalém, para não atenderem à agenda perversa de Herodes, para não contribuírem com os crimes de Herodes. Eles são orientados pela palavra de Deus. Quem tem um encontro com Jesus é orientado pela palavra de Deus. Mas finalmente, o que eles fizeram? Versículo 12b diz que regressaram por outro caminho à sua terra. Eu acho isso maravilhoso, porque quem tem um encontro com Jesus nunca mais volta pelo mesmo caminho. É um outro caminho, é uma nova vida, é um novo destino, é um novo horizonte, é uma nova história. Tudo se faz novo. A grande pergunta hoje e nesta noite é a seguinte: os anos se passaram, os séculos se dobraram, estamos no 3º milênio, e as 3 reações ainda hoje são as mesmas. Ainda hoje Jesus é odiado. Alguém tem dúvida disso aqui? Que Jesus é odiado hoje? Que os valores de Jesus são odiados hoje? Que a palavra de Jesus é odiada hoje? Que os princípios que Jesus trouxe são odiados hoje? Que existem novos Herodes hoje? Os séculos se passaram, mas os religiosos indiferentes estão hoje aqui. São contemporâneos nossos. Eles estão presentes em todo lugar. Gente que conhece a verdade, mas que não se importa com a verdade. Os de perto rejeitam, os de longe aceitam e se rendem. O seu povo o rejeita, os gentios o abraçam. A pergunta hoje é: quem é você nessa história? Que grupo você enfileira, está aí engrossando as fileiras? Dos que odiam, dos que rejeitam a Jesus, dos que são indiferentes a Jesus, ou daqueles que se prostram, adoram e presenteiam a Jesus, reconhecendo que Ele é o Rei, que Ele é Deus e que Ele veio para dar sua vida em resgate do seu povo. Que Deus nos ajude a dar essa resposta. Que sejamos aqueles que amam a Jesus e vão viver para a glória de Jesus.